tem acontecido diante dos nossos olhos. Sinais nos céus, na terra, na atmosfera, nos ecossistemas. A natureza tem clamado. A ciência tem corrido de um lado para o outro, como diz o profeta Daniel no capítulo 9, verso 23, que a ciência ia se multiplicar e os homens correrão de um lado para o outro. O avanço da tecnologia, podemos observar tudo isso, os cumprimentos das profecias. Mas nessa noite eu quero pregar algo interessante, meus amados. Eu quero pregar sobre 3 características de uma igreja que vai subir no dia do arrebatamento. Diga assim, 3 características de uma igreja que vai subir no dia do arrebatamento. A primeira igreja que eu vou frisar na Bíblia é a igreja Enoque. A Bíblia vai mostrar a luz da palavra no livro de Gênesis, no capítulo 5 e no verso de número 28, a história deste homem que a Bíblia destaca por nome Enoque. Quem foi Enoque? Segundo a Bíblia Sagrada, Enoque foi um homem justo, um homem separado. No capítulo 5, no verso 28, a Bíblia vai declarar que este homem se destacou. Ele pregou a palavra, anunciou uma mensagem de Deus na sua época, e a Bíblia vai dizer que o Deus do céu, aleluia, tomou ele para si. E a Bíblia também vai afirmar, lá no livro de Hebreus, no capítulo 11, que Enoque também, ele foi justificado pela fé, e o Senhor transladou para si, aleluia. Ele fez história e marcou a sua geração. A primeira característica de uma igreja que vai ser arrebatada, primeiro, tem que ter comunhão ímpar com Deus, tem que andar, aleluia, diante da presença do Senhor com retidão, como Enoque andou. O Enoque é um exemplo de superação, que podemos estar nesse mundo corrompido, mas ser justo e separado diante da presença de Deus. A igreja Enoque é uma igreja que anda com Deus, é uma igreja que vive em santidade, vive em renúncia ao pecado. Enoque foi justificado como pregador da justiça, porque andou com Deus. A Bíblia vai dizer, aleluia, versículos de cumprimento esta palavra. Enoque foi um homem separado, ungido, porque está escrito em Hebreus 12, verso 14, que sem santidade ninguém verá o Senhor. A igreja tem que seguir esse padrão, e o padrão primordial é a santidade. É chegar na última hora. Se não souber a santidade, não sobe no dia do arrebatamento. A Bíblia vai dizer em 1 Pedro, no capítulo 1 e no verso de número 15: santo é aquele que vos chamou. Sede santo em toda a vossa maneira de viver. Não adianta ter pinta de crente, andar como crente, aleluia, mas está abraçado com o pecado. A igreja é diferenciada, a igreja é separada, a igreja é noiva, e noiva não se contamina, noiva é pura, aleluia. A Bíblia vai dizer em Salmo 24, no verso de número 1, olha só o que diz o texto: quem subirá no monte do Senhor? Aqueles que foram o quê? Limpos de mão e puros de coração. Não adianta você vir para a igreja e não falar com o teu próximo, viver uma vida ressentida, magoada, de amargura, vai ficar no dia do arrebatamento. Tem que ter pureza do coração. Eita Deus, eu vou falar nessa noite. A Bíblia vai dizer, aleluia, em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, verso 27, que Deus não chamou nós para a imundícia, mas sim para a santificação. Eita Deus, do poder da glória. Ei, a Bíblia vai dizer em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, no verso 23, que o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, primeiramente corpo, alma e espírito, e estejais irrepreensíveis para a vida de nosso Senhor Jesus. Mas pastor, o Senhor só quer o meu coração. Não, Deus não é açougueiro, Deus quer corpo, Deus quer alma e Deus quer espiritualidade. Aleluia. Tem gente que quer andar de qualquer maneira, pastor, quer servir Deus de qualquer forma, aleluia, quer servir Deus de qualquer maneira, de qualquer forma, quer estar abraçado com o pecado. Não tem nada a ver esse reality, não tem nada a ver ficar fofocando, falando mal da vida dos outros, falando, não tem nada a ver, vai ficar no dia do arrebatamento, de tudo, portão grandão, vem aí, as nações
de 3 sinais nessa noite. O primeiro sinal, diante desses últimos dias que a igreja está vivendo, é o sinal Noé. A depravação da sociedade, a imoralidade, espírito de pornografia, perversão, está corrompendo essa sociedade. E muitos não têm prestado atenção diante desses sinais. A Bíblia vai dizer que eles comiam, bebiam-se e davam-se o quê? Em casamento. Até o dia que Noé pregou e anunciou e fechou-se a porta da arca, ficaram, aleluia. Sabe o que eu estou dizendo aí? Deus te deu um ministério, Deus te deu chamada. Abre a tua boca e prega o evangelho, aleluia. Queira, eles não queiram, mas tem que ouvir. Até a última alma vivente tem que ouvir a palavra da verdade. Porque no dia que a porta da arca fechar, pastor, não vai ter para eles, não vai para eles como justificar. Noé pregou, anunciou, não deram crédito, faz sua parte do ministério. Deus te chamou para esse ministério, para essa chamada. Temos que anunciar. Diante desta onda de violências que nós podemos observar pelo meio da mídia, meios de comunicação, isso aí, cumprimento das profecias. A Bíblia vai dizer em Mateus 24:12: por se multiplicar a iniquidade. O que é iniquidade? O costume do pecado, a vida na rotina do pecado, abraçada com o pecado, vivendo uma vida depravada. O amor de muito o quê? Se esfriar. Tem que ser esfriado. Mas o amor da igreja, o amor do escolhido, o amor do separado. O mundo pode estar até de mal a pior, pastor. O mundo pode estar tratando depravado, corrompido. Mas o amor do chamado, do escolhido, tem que estar cheio da presença do Espírito Santo. Aleluia. Sabe por quê? Há uma diferença de quem é chamado de quem é escolhido. Jesus falou assim que muitos serão o quê? Serão o quê? Poucos são o quê? Os escolhidos. A diferença é que o escolhido, ele faz além do que o chamado faz. Ele se destaca, ele se diferencia, ele sobe monte, ele vai evangelizar, ele prega a palavra, ele se santifica, ele não fica somente acomodado em cima de uma cadeia, aleluia, vivendo uma vida lá voltei, uma vida, aleluia, parada, estagnada, nada cresce. Não, aleluia, há uma diferença do escolhido, aleluia. Ele se destaca. Deus não quer ver a sua igreja parada. A igreja é militante, a igreja tem que estar na guerra, a igreja tem que estar correndo atrás de algo, porque muitos têm se corrompido. Já há, como diz João, há muitos anticristos dentro das igrejas. Homens amantes de si mesmo e amantes do dinheiro. Homens preocupados com a sua fortuna milionária, construindo o templo, levantando o templo, comercializando, aleluia, e a presença do Espírito Santo sendo extinta, aleluia. Tem igrejas aí para apóstolo Alzimar que o Espírito Santo está enjaulado, aleluia, clamando pelas almas, enquanto muitos têm priorizado isso. Como eu já conheci pastores que viviam a doutrina, viviam o evangelho, mas hoje, estão vivendo uma vida assim na luxúria. Homens amantes do dinheiro. Deus não quer isso para o seu povo, aleluia. É quando podemos pegar a semente, os dízimos e semear em missões, estamos fazendo investimento fora, enquanto muitos missionários lá na África estão perecendo, almas morrendo. Eles estão preocupados com o quê? Com o seu ego, com sua luxúria. Mas Deus nos últimos dias vai puxar tapete de grandão. O grandão vai vir aí. Cada vez. Ei, Deus é Deus de justiça na terra, aleluia. E Ele está vendo os seus Enoques que tem preservado, que tem se separado. Ei, crente Enoque, te separa mais. Deus te chamou para o ministério. Tu não vai se corromper. Antes da última trombeta tocar, tu vai subir no dia do arrebatamento. Mas te separa, te santifica, Enoque. Ei, tu é especial para Deus, crente. Está
doendo tá. As coisas vão ficar mais apertadas ainda, apóstolo. Aleluia, a tendência é piorar. Mas Deus, antes que tudo isso aconteça, Ele vai arrebatar os seus. A Bíblia vai dizer em Evangelho de Mateus 24, versículo 21, que haverá tanta aflição no mundo, quando nunca dele houve, desde o princípio da criação. Pode ler lá. Te prepara, será um dia de aflição que vai acontecer sobre essa terra, aleluia. Essa terra irá perder o seu sabor, porque o sal da terra será recolhido lá, baixando a barriga. Os crentes que não eram notados, que eram chamados de crente quadrado, que eram excluídos, que não valorizavam você, aleluia, no dia que acontecer, a mídia vai anunciar, os aeroportos vão parar, os trânsitos ficarão desgovernados, os carros correndo lá para o outro ficarão desgovernados, hospitais vão ficar desesperados, e a notícia é que, primeira manchete, aconteceu um grande sequestro relâmpago. A partir de agora, milhares e milhares de pessoas estão sumindo da face dessa terra e vão fazer a última pergunta: o que aconteceu? É o arrebatamento. A igreja foi arrebatada, os elotes de Deus foram arrebatados. Você não foi chamado para ser mais um, você foi chamado para ser diferente. Você tem um chamado especial de Deus. Deus te chamou, Deus te preservou até o dia de hoje, porque Ele conta contigo nesses últimos dias, Enoque. Aleluia. Assim luta, aleluia, característica de uma igreja que vai subir no dia do arrebatamento, pastor, apóstolo Alzimar, a igreja Elias. Quem foi Elias do Velho Testamento? A Bíblia vai dizer que no capítulo 17 de 1 Reis, Elias foi conhecido, aleluia, das terras de Gileade, de Tisbe, um homem anônimo, não tinha influência. Mas a Bíblia vai dizer que naquela época ele só era mais um naquela terra. Mas Deus, quando quer levantar para anunciar sua palavra, Ele arranca lá do último lugar da fila para fazer diferença. E diz a Bíblia que Ele chega diante de Israel para levar o povo ao conserto. Naquele tempo, Acabe tinha feito alianças com o povo estrangeiro. Diz a Bíblia que Acabe casou-se com uma mulher por nome Jezabel. E essa mulher foi insana, essa mulher foi cruel. Segundo a história, alguns historiadores relatam que essa mulher matou aproximadamente mais de 15 mil profetas daquela época que levavam a palavra do Senhor. Aleluia. A igreja vai passar perseguição, pastor. Quem é apologista da palavra, quem defende, quem vive, te prepara porque vai passar perseguição, aleluia. Mas te prepara porque tu vai ter um encontro com Ele com excelência também. Deus vai aprovar teu ministério. Vou te preparar para a perseguição, chamado. Aí Deus vai testar quem é quem morreu, aleluia, quem está morrendo aí. Elias, na primeira profecia que pregou, diz a Bíblia que teve uma repercussão. Foi logo no ouvido dela: vou matar ele. Foi Elias. O céu se fechou e não houve chuva sobre Israel. E a história vai dizer que Elias começou, aleluia, a ser perseguido por esta mulher, porque esta mulher, ela promoveu idolatria, ela corrompeu os profetas também que serviam ao Senhor, sentavam na mesa dela, ela trouxe a imoralidade, ela depravou a nação. E esse espírito de Jezabel tem se infiltrado nas nossas igrejas, causando o quê? Esfriamento, divisão, espírito de rebeldia, porque ela era rebelde também. Ela era oposição. Deus não quer oposição na sua igreja, aleluia. Ela tem causado muito isso. É Jezabel, aleluia. Apocalipse capítulo 2, verso 20. Mulher que se diz profetiza, até prega também, aleluia, tem subido nos altares, conduzido por uma decadência. Mas eu quero dizer, enquanto tiver Elias clamando pela presença, clamando pelo altar, haverá fogo de Deus, haverá justiça de Deus na terra. Enquanto tiver alguém que não se dobrou diante do mundanismo, diante do pecado, aleluia,
Bíblia vai dizer em 1ª Epístola de João, capítulo 2, versículo 15: não ameis o mundo e nem as coisas que há no mundo. Quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. A Bíblia vai dizer em 1 Tiago, capítulo 4, verso 4: adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus, e todo aquele que se torna amigo do mundo é inimigo de Deus. Aleluia. Querido, te separa, Elias. Deus não te chamou, aleluia, para o abraçar do mundo. Você é oposição contra Baal. Baal quer se infiltrar. Baal quer causar desgraça, decadência no meio da igreja. Isso, em muitas igrejas já é normal. Homens trocando de esposa, como se troca de paletó, meu Deus, se troca de roupa. É normal, aleluia. Esse sistema corrupto e líderes evangélicos, cantores, conduzindo a massa à decadência. Kleber Lucas, quem era Kleber Lucas? O pecador, Deus levanta, coloca como cantor agora, virou uma apóstata. Está falando aí que o hino da harpa, o hino